Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados, o que eu vim hoje trazer aqui foram algumas notas de repúdio relativas àquelas desastradas declarações de um homem que prova que está fora da peleja. Tá certo que já passou o tempo e quando passa o tempo, o fruto passa do seu tempo, ele cai. Né? Então, está provado que passou do tempo, já caiu. Veja algumas notas de alguns irmãos aqui, tá certo? E um comentário que nos enviaram, que diz o seguinte: sou presbiteriano e diácono na minha igreja, minha esposa e minhas duas filhas são assembleianas. Nunca obriguei minha esposa e minhas filhas a serem presbiterianas, até porque, caso elas não consigam se adaptar, eu estaria fazendo mal tremendo, tanto na vida espiritual como psicológica delas. Eu cuido para que elas estejam na presença de Deus e numa denominação séria, como é o caso da Assembleia de Deus em Pernambuco. Mas tenho observado que esse senhor Ailton Alves tem transformado a Assembleia de Deus em Pernambuco em uma seita religiosa. E aí, senhor Ailton, o senhor é o líder dessa seita? É muito triste que um pastor que representa uma das maiores denominações evangélicas do Brasil tenha esse tipo de comportamento. Meus irmãos, o senhor Ailton está sendo um desastre, não só para as demais denominações, porque isso reflete, ou seja, o nível de religiosidade, que pode até ser alto, mas um nível de moralidade e respeitabilidade. E, sobretudo, o nível moral de Pernambuco, dos religiosos, está sendo afetado por um homem que um dia foi chamado para cuidar de uma instituição tão nobre e começa agora a demonstrar, externar quem na verdade ele era, né? Ou é. Uma outra é uma nota atribuída a AD Cadeeso, em Pernambuco. Os irmãos procurem aí, os irmãos muitos já conhecem, tá certo? Ele diz o seguinte, nota: gostaríamos de vir a público para, em nome da AD Cadeeso, Pernambuco, comunicar aos amados irmãos em Cristo das igrejas batistas e presbiterianas que nós não pregamos ou ensinamos em nossas igrejas nenhum tipo de exclusivismo soteriológico, ou seja, que diz respeito à salvação, que não compactuamos com as mensagens que menosprezam as igrejas tradicionais, não nos aliamos aos que isoladamente atacam de forma gratuita as igrejas co-irmãs. Enfim, lamentamos o episódio que causam hostilidade e desunião entre os salvos de qualquer denominação. Senhor Ailton, a coisa está tomando uma proporção insustentável. Os seus pecados estão sendo conhecidos por todas as denominações, as quais eu aprendi a respeitar. O senhor deveria aprender com muitas pessoas. O senhor não aprendeu nada, o senhor lê a Bíblia e não pratica. Hipócritas são aqueles que leem a Bíblia e não põem em prática. Jesus citou os dois alicerces. O seu alicerce foi construído sobre areia, por isso que está caindo, está ruído. Não é? Por isso que está ruído. O Senhor abafou, escondeu o roubo. Ou não, senhor Ailton? Me chame para a sua Rede Brasil, que eu quero dizer isso lá na Rede Brasil. Tá certo? Vou transmitir nesse momento, vou terminar esse vídeo e vou iniciar um outro vídeo no qual fui espancado. Vou dar nome aos bois, tá certo? E vou dar nome aos bois. Desculpa o linguajar, tá certo? Me perdoe, mas vou dar nome às pessoas, tá certo? Eu tenho que ter respeito e muito respeito ao público, tá certo? Então, por favor, me desculpe, porque às vezes a gente utiliza esse linguajar, não é? Mas, por favor, me desculpe. Vou dar nome às pessoas, tá certo? Ou ao menos uma pessoa que foi cúmplice e mandou nos agredir, tá certo? Esse vídeo eu não publiquei ainda, mas isso é prova de que está ruindo
para o nome do Senhor ser glorificado, porque esse homem era um verdadeiro Deus aqui em Pernambuco. Mas, irmãos, Deus não dá a sua glória a ninguém. Não fique calado, denuncie os desvios morais desse homem. Tá certo que já está caído, falta apenas alguém substituí-lo. Tá certo? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero nesse momento trazer minha nota de repúdio a esse infeliz discurso odioso desse homem. E eu quero mandar uma mensagem para os meus irmãos presbiterianos, assembleianos, adventistas, pentecostais, enfim, todos. Quem é o senhor Ailton para falar de presbiteriano, irmãos? Eu os conheço. Quem era o senhor Ailton para falar de batista? Com uma transparência, irmãos, invejável, seriedade invejável. Quem é o senhor? O senhor não tem dignidade de pisar, de cruzar o batente de uma igreja batista ou presbiteriana. Quando o senhor for falar desses nomes, o senhor peça, por favor, peça vênia. O senhor pede licença para citar, para falar nesses nomes. Tá certo, senhor Ailton? Tá bom? Por isso que eu não chamo pastor, o senhor pastor, porque o senhor não é pastor há muito tempo. Tá bom? Então, aproveitando, não dê dízimo, porque eles estão desviando para outras finalidades. Que Deus possa nos abençoar.